Oi, Olá, tudo pastor. bem? Tudo certo? Tudo certo, querida. Tá me ouvindo bem? Bom, tá me Ó, ouvindo já tá bem? chegando. Tá ótimo, tá ótimo. Então, Clá, tudo bem com você, cara? O Edu, a Rebeca? Tá bem, graças a Deus, estão todos bem. Que bom, que bom. Tá chegando o pessoal aí. Enquanto isso, vamos lá. Clarice, formada em Pedagogia pela UFSC, pós-graduada em Educação Infantil na UnoESC, é isso? Isso. Cursou a disciplina de pós-graduação de liderança e pastoreio na Faculdade Teológica Batista Paranaense. Eu nem sabia disso, que legal. Já atuou como diretora de unidade de educação infantil na Prefeitura de Floripa e hoje atua como professora da Prefeitura Municipal de Florianópolis e é líder do Ministério Infantil da PIB Floripa desde 2005. É É isso? uma estrada. Que bom, querida. Ó, seja muito bem-vinda. Nós queremos, Obrigada. em nome da nossa, né, amada igreja, agradecer a tua presença, agradecer o teu tempo aí disponibilizado para bater um papo com a gente. Depois essa gravação, né, essa live vai ficar no YouTube para tantas outras pessoas assistirem, terem acesso. Mas desde já, muito obrigado, tá, Clatá? É muito bom Obrigada. poder falar com você e até para as pessoas te conhecerem um pouco melhor, né? A gente vê você chegando lá na frente, tal, clá, mas a gente sabe muito pouco. Então eu queria dividir esse tempo que nós vamos falar a respeito do Ministério Infantil, né? Discipulando os pequenos membros da igreja. Eu gostaria de dividir em duas partes. Na primeira parte, nós vamos conhecer um pouco melhor a Clá, e depois, a segunda parte, a gente vai falar um pouco sobre o ministério, sobre o teu trabalho lá na igreja, desde 2005 à frente do ministério. Tá bom? Pode ser? Vamos dividir assim? Pode, tá ótimo. Então tá. Clá, ó, a gente não combinou nenhuma pergunta, certo? Eu vou tentar pegar ela em várias perguntas. Mas, Clá, deixa eu te fazer uma pergunta já de cara, assim, difícil. Me conta um pouco a respeito da tua infância. Como foi a tua infância, Clá? Então, a minha infância, acho que Ministério Infantil faz parte da minha vida, desde sempre. Assim, eu lembro que minha mãe sempre incentivou a gente a participar do retiro da igreja, desde criança. A gente frequentava a igreja presbiteriana aqui do centro, né? E eu lembro dos retiros que eram organizados na casa de uma irmã da igreja lá na Barra da Lagoa. Então, assim, todos os retiros eu ia. E para mim, assim, é um marco na minha vida, sabe? Então, quando minha mãe falava assim, as crianças gostam de ti, tem que fazer pedagogia, tal, não sei o quê. Daí eu, não, sei lá, né? Vamos ver, tal. E no final das contas, Deus foi confirmando isso na minha vida, né? Então, desde criança, essa coisa de retiro de criança, de estar junto com a igreja, sempre me motivou muito. Então, a minha infância foi regada disso, de estar na igreja sempre, o tempo inteiro, participando de tudo, né? Então, a minha vida de criança é essa, né? De estar nesses movimentos que a igreja proporciona. Então, eu acho que estar no Ministério Infantil é remeter essa realidade que foi da minha vida, assim, né? Ele sempre foi assim, bem espontâneo, bem sorridente, bem. Ó, ou não, isso é uma coisa mais Eu sou suspeita, mas acho que sim. legal. Eu fui uma criança que Ó, aprontava. o Sérgio está falando aí, ó, toda produzida, toda bonitona. Que É isso aí. legal. Me diz uma coisa, quanto tempo você está casada? Eu tô casada, vai fazer 4 anos em janeiro. A gente casou eita, eu falo, de 28 de janeiro de 2017. Graças a Deus, antes da pandemia, porque eu não me imagino poucas pessoas em casamento, Senhor. Obrigada, porque o Senhor me Ah, presenteou com os meus 300 e poucos convidados. que bom que não teve Covid-17, né? Nossa, Tá, glória a Deus. e, Aleluia. Obrigada. e me diz uma coisa, essa vida de casado, assim, claro, já tem 4 anos, a gente já vai falar da Rebequinha já já, mas como tem sido essa vida de casado, assim, tem sido maravilhosa? Como é que tá? Tem sido uma bênção. Eduardo é resposta de oração na minha vida. Todas as minhas amigas sabem, né, que eu tinha um sonho, um desejo de casar e Deus realizou, ouviu, né, essa minha oração e me mandou um presente, que é o Eduardo, né? Então a Bom, gente
graças a Deus a gente convive muito bem. A gente é água e água e óleo, né? Totalmente diferente, né? Ele é bem tímido, ele gosta de falar para poucos, pode conversar com o Eduardo um dia inteiro, e ele diz que eu sou o contrário, né? Eu gosto de povo, eu gosto de multidão, eu gosto de plateia. Imagina, Então a gente é bem ao contrário, assim, mas a gente se dá super bem, a gente é muito parceiro, assim, então por isso que eu digo que é um presente de Deus, uma resposta assim muito certeira. que legal. Ó, manda um beijão lá para tua família lá do outro lado do continente lá. Eu acho que é a Isabela, né? Isabela, oi Isa, diretamente de Portugal. Diretamente de Portugal. Agora então, diretamente de lá. E deixa eu te perguntar, como foi essa experiência maravilhosa de ser mãe e o que que isso tem te ensinado? Claro, você lidou com criança o tempo todo, você já está no Ministério Infantil desde 2005, como você falou, mas qual foi a grande mudança na tua vida com a vinda da Rebequinha? Rebeca é um presente, né? Rebeca, ela é uma alegria em pessoa, né? Tipo assim, ela puxou não sei quem, mas ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre alegre e por mais que, tipo, mudou tudo, né? Clá ficou quase um ano, Clá tá quase um ano trancada dentro de casa, né? Porque o pediatra que a gente foi com ela, ele é uma pessoa muito tranquila, tudo era, doutora Rebeca é assim, isso é o jeito dela, é o jeito dela. A única coisa que ele falou assim, ó, as doenças não estão nos lugares, estão nas pessoas. Então, evite ficar aglomerações. E isso nem existia Covid na época, né? Então, a gente respeitou e acabou não saindo muito assim para lugares fechados, né? Respeitamos aquele prazo que ele tinha dado. E logo em seguida veio a Covid. Então, a gente convive intensamente, né? E daí, nesse momento, ela muda a minha realidade, que eu era a pessoa que, tipo, já entrava de costa, que nem a minha mãe, né? Já entrava saindo. Então, e aí a gente acaba, se torna uma pessoa caseira, assim, né? Para ter esse tempo, né? Realmente, com ela, para conhecê-la também e também para protegê-la, né? Diante dessas informações que o médico passou, porque a gente não, né? A primeira vez, então, nesse status mãe, né? A gente estava no status cuidado do filho dos outros, dentro de uma unidade de educação infantil, dentro da igreja e tal. Mas é um bebezinho assim, chegando, nossa. Então, mudou tudo, assim, né? Mas mudou de uma forma muito agradável, muito agradável. Ela é uma criança muito doce, muito tranquila e muito alegre. Então, é um presente realmente que Deus nos deu, assim. Que bom, que bom. E vocês já conversaram, assim, você e o Dudu, nos momentos mais, né, pessoais, assim, quantos mais virão ou não? Eu sempre falo que é dois ou quatro, eu não gosto de número ímpar, porque sempre vai um pro outro lado. Tem que ser dois ou quatro. Misericórdia. Né? Aquele jeito dele tranquilo, né? Não, né? Tudo planejado, assim, tudo organizado. E ela nem experimentou ainda o Ministério Infantil presencial lá, né? Não, ela nem chegou aí. Ela nem Mas chegou. quando ela for, ela já vai estar aproveitando um monte, né? Se Deus Sim, quiser. Não sei se é só ano que vem ou não, né, Tatá? Mas, enfim. é. E deixa eu te falar como tem sido a rotina de vocês, como está sendo esse tempo de quarentena aí, de pandemia, como está sendo tudo isso para vocês. Tá sendo bem intenso, né? Porque tudo que era acontecia na rua passa para dentro de casa, né? Eu também, em maio, voltei a trabalhar, acabou minha licença, e daí eu já chego numa unidade nova, né? Eu trabalhava nos ingleses, venho para o centro, entro numa unidade nova de educação infantil que eu não conheço os meus colegas de trabalho, eu não conheço as minhas crianças, não conheço as minhas famílias, e dali a produzir material para colocar nas redes sociais. E tem sido assim bem intenso, né? A mesma coisa aconteceu também com o Ministério Infantil, né? Porque eu voltei também em abril e também já estava Uhum. nesse período de quarentena, então a gente, essa palavra que virou moda, né? Reinventando, né? A gente teve que se organizar de uma forma totalmente diferente, que a gente nunca nem imaginou, né? Para estar realmente se fazendo presente na vida das crianças e levando o Ministério da forma que a gente acredita. Então a gente tem sido um desafio. E o Edu tem conseguido trabalhar? Como é que tá? O Edu, ele está dando aula de desenho, né? Alguns alunos permaneceram, né? A sala foi fechada esse mês,
eles acabaram entregando, né? Trabalhava ele e o pai dele, mas está desde março fechada e só estava gerando despesa porque, infelizmente, toda hora um decreto novo e alterando a realidade, né? Então, mas Deus tem suprido. Ele também tem se dedicado à Doce Turminha, que é um projeto, um sonho, né? Um sonho da família, né? E Deus tem suprido as necessidades, tem mandado parceiros para esse ministério e Deus tem nos agraciado mesmo, assim, né? Então a gente tem vivido um tempo realmente de cuidado de Deus, do amor dele e tipo assim, a gente descansa nele. Então a gente tem realmente sido muito grato pelo cuidado de Deus nos detalhes. Amém, que bom. Clatá, conta pra gente um pouco como que a Clatá apareceu na PIB, qual é a história da Clatá em relação à PIB, assim, o início lá atrás, como é que foi? Em 2002, eu fui no congresso da Mocidade para Cristo, em São Paulo, geração, não lembro, da MPC. E lá eles desafiaram, nessa época era da presbiteriana, né? Então eles desafiaram os jovens a fazer alguma coisa diferente. E já Ah, na nossa igreja, na presbiteriana naquela época, tinha bastante jovens, mas não tinha um encontro contínuo, assim, né? Então, uma vez, meus amigos Tobolt, Isabela estão aí, a gente foi visitar. Na época era só o Tobolt, né? O Tobolt, toda a família deles é amigo de infância. O Tobolt também era da presbiteriana, as irmãs dele, né? Então a gente foi, visitou a PIB, aí a gente começou a frequentar os jovens, e na época convidaram a gente para ir num retiro no retiro de carnaval, Conjubaf. Daí a gente foi pro Cojubaf, começou a conhecer a galera ali da PIB e tal. Daí a gente ia sábado na Mocidade e domingo a gente ia pra PIB, pra Presbiteriana. Sábado na Mocidade e domingo na Presbiteriana. Daí o Tobolt já foi primeiro, já, já entrou pro Ministério Infantil e ficava, vamos Cacá, vamos Cacá, vamos Cacá. Daí a gente começou aí e daí a gente não saiu mais, né? que legal. 2002 esse? 2003, 2003. 2003 foi a Três. mudança mesmo, oficial. Que legal. E, Clatá, como começou o trabalho de um ministério, né? Você frequentava ali, você começou a trabalhar direto no MI, foi assim? Foi o convite de quem na época? O Tobolt já estava envolvido, né, no Ministério Infantil e convidou. Aí tinha o Ministério Infantil, acontecia lá na Escola Geração, né, que atravessava a rua e tal, né, tinha toda aquela Isso. acontecer. E aí ele me falou, não, vamos fazer um teatro, preciso fazer um teatro, a gente precisa de personagem, não sei o que e tal. Vamos lá, então. Daí o Tobolt começou. Aí a Marilda, que era líder do Ministério Infantil, quando estava na sala no dia, né, que eu estava fazendo teatro, que era para 4 a 6 anos, eu entrei e falo, berrando, ai, galera, não sei o quê. Ela assim, quem é essa louca aí? E deu uma mó bronca. Sério? E de lá para cá, a gente começou a caminhar junto. No final das contas, a Marilda, naquele momento, era líder do Ministério Infantil. E eles tinham uma característica, a Marilda e a Denise, né, de agregar as pessoas muito. Então, os jovens chegavam para servir. A Isa lembra. Os jovens que chegavam na igreja, eles acolhiam, já chamavam para servir. Então a gente era final de semana preparando material, então a gente se reunia sábado, domingo, daí fazia decoração, fazia cenário. Ó, Marilda, acabei de falar de ti. A gente fazia decoração, fazia cenário, decorava os textos, montava o material, chegava 3 horas no Geração para tirar todas as carteiras, né? Geração era uma escola, para quem não conhece. Chegava, tirava as carteiras, levava o material lá da igreja, ficava no 5º andar, do qual não tinha elevador. Então a gente ia com todos os materiais, levava para Geração. E depois a gente desmontava tudo e levava para lá, e nisso a gente passava o final de semana inteiro envolvido. Então, era decorando o texto na casa do Tobolt, era fazendo as coisas na casa da Marilda, da Denise, e isso tudo a gente gerou uma amizade muito grande, assim, né? Então, a gente caminhava muito junto, fazia essa parceria de confecção de material, tudo muito unido mesmo, assim, era muito gostoso. Realmente, o tio Sérgio Legal. é o cara da família ter esquecido. Um monte de gente lembrando esses velhos tempos, né? Com certeza, foi muito E naquela época você imaginava que hoje você
estaria tantos anos na frente do ministério. E hoje, olhando para a estrutura, embora o Ministério Infantil sempre teve uma estrutura muito boa, né? Uma estrutura referência assim, até para outras igrejas e tudo mais, mas os teus sonhos lá atrás, eles se concretizaram, você conseguiu fazer tudo aquilo que estava no teu coração. Como é que foi essa expectativa desses anos passando e você à frente, mudando algumas coisas? Você conseguiu alcançar os objetivos que você tinha lá atrás no Ministério Infantil? Deus é muito incrível, né? Eu nem sonhava com a liderança. Eu lembro que quando a Marilda veio falar, eu assim, não, nem pensar. Daí o Sérgio, o pastor Paulo, na época, também assim, não tenho perfil para isso, eu não sei. Aí, não, tu tem capacidade, vamos lá, Deus capacita os chamados. Ó, a Michelle é minha amiga da época da presbiteriana. Oi, Michelle. E aí, assim, e Deus foi capacitando, assim, né? E foi cada vez mais realmente dando possibilidades, né? A nossa igreja é uma igreja, o Ministério Infantil começou com essa história, o Ministério Infantil da Igreja Batista sempre foi estruturado, né? Pessoal das antigas, né? A Deia está aqui, né? Já foi uma das líderes também do Ministério Infantil. Ele sempre foi organizado e estruturado. O que acontece quando entra a equipe, né? A Marilda, nesse momento, é do anseio do pastor Paulo de fazer o discipulado também para as crianças, que é a visão da nossa igreja, então, ele traz esse material que é da Willow Book, que ele conhece, e vê que também trabalha com discipulado, que trabalha com os grupos pequenos também para as crianças, né? E lança esse desafio, né? Disso acontecer dentro da igreja. Então, assim, o ministério já vinha consolidado, o pessoal conhece Galheiro nessa época, mas todo mundo fala da história, com muitas histórias, então é uma coisa que a igreja sempre acreditou. Só que daí, nesse momento, ele muda para uma visão que também é o que a igreja está passando naquele momento, né? Então, a gente começa a desenvolver esse material e fazer que as coisas acontecessem. E ele era um material muito dinâmico, então aconteciam 3 grandes grupos, então era um multidão de pessoas envolvidas, era 4 e 5, 4 a 6, 7, 8 e 9 a 11, 3 grandes grupos acontecendo simultaneamente, então ocupava todo o prédio lá do Geração, e mais os pequenos grupos por faixa etária também separado, e chegava 9 a 11 separado meninos e meninas. Então é uma estrutura muito grande para acontecer, né? Então, e foi passando os anos, né? A gente foi vendo que aquele material não supria mais a nossa necessidade e a gente começa, então, a partir dos 4, 5 anos atrás, a sonhar em fazer o nosso próprio material. E aí, mas aconteceu tanta coisa que eu nem sonhava e nem imaginava, né? A gente já pôde fazer várias conferências aqui do Ministério Infantil, sediado por nós aqui na nossa igreja e organizado pela gente, assim, né? Trazendo pessoas muito top para estar falando sobre criança, né? Para estar capacitando as pessoas da região. Então, veio pessoas do Rio Grande do Sul, de Curitiba, do interior de Santa Catarina, para participar desses treinamentos que a gente teve a oportunidade de ministrar com pessoas também da nossa igreja, pessoas de outras igrejas se juntaram a nós para fazer isso. Então, foram muitas coisas assim que nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar, né? E hoje a Sheilinha está aqui também, a Sheilinha hoje também nos ajuda na parceria de estar escrevendo as lições, né? A gente tem montado uma equipe para estar aqui fazendo isso, né? Esse sonho de fazer o nosso próprio material de acordo com a nossa realidade, para nossas crianças, né? Porque esse material da Willow é uma tradução, né? Então, assim, é bom, mas é uma outra realidade. Então, a gente tem esse desafio que Deus tem, a gente já conseguiu escrever mais ou menos 3 anos de currículo, né? Tem bastante coisa para ajustar, mas parecia uma coisa que era impossível e Deus tem capacitado, assim, né? Então tem chamado pessoas, tem trazido muita gente para vestir essa camisa, né? Então tem sido, assim, muito bom ver acontecer, né? Uma coisa que era um sonho que parecia tão difícil, assim, né? Mas tem acontecido, assim. Que bom. Você, como sempre, você está falando rápido, está passando por coisas importantíssimas que eu preciso destacar, certo? Que são coisas que são, né, para louvor e glória do Senhor. Uma delas que você falou aí é essa visão, né? Essa visão de que o Ministério Infantil não é um lugar onde nós tiramos as crianças do templo, né, para poder os adultos prestarem atenção e vamos distrair as crianças, muito pelo contrário. Essa visão é louvável, é uma bênção de saber que ali a gente precisa ensinar o discipulado, ali a gente precisa evangelizar, precisamos ensinar as crianças desde cedo, elas entendem, elas compreendem, todas dentro da mesma linguagem, como você falou, tem vários grupos, né, faixa etária, então quer dizer, existe uma linguagem especial para cada faixa etária,
E isso é louvável, é maravilhoso, isso é abençoador. E outra coisa que você falou foi essa instrumentalidade do Ministério Infantil para outras igrejas, né? Para igrejas que são carentes, e não só igrejas batistas, como outras também. Eu sei que vocês fizeram alguns trabalhos até para fora, né? Foram uma equipe para longe, para ensinar em outras igrejas. Fala um pouco sobre isso, dessa importância do Ministério Infantil para fora das quatro paredes da PIB. Então, a nossa última aventura foi no Acre, ano passado, né? Eu queria destacar uma das coisas desse servir o Ministério Infantil, né? Quando se fala no servir o Ministério Infantil, acho que é, todo mundo que entra, de alguma forma, se apaixona, né? E por mais que vá embora, sempre fica, o legado tá ali, né? Então, a gente tem pessoas que já participaram do Ministério Infantil nos quatro cantos do mundo, assim, né? Estava até lembrando Ah, hoje, saudosista, a gente tem gente que participou da EMI na Suíça, na Inglaterra, no valeu. Canadá. Então a gente tem gente que serviu assim em diversos lugares, né? E quando vão para algum lugar, tem essa oportunidade de servir, e foi o que aconteceu até na última que a gente foi agora, que foi para o Acre, ano passado, né, em julho, foi a partir disso, né? O Eduardo já serviu no Ministério Infantil e para ele era uma referência, e quando ele viu a necessidade daquela realidade, ele fez o convite para a gente ir. Até lembro do teste, foi na casa dele, assim, ele ficou meio assim, reticente, né? Porque era um desafio grande, assim, mas foi uma bênção, né? E a gente já foi para muitos lugares, né? Rio Grande do Sul, Paraná, mostrando o trabalho com as crianças pode ser Que feito de legal. uma forma simples, mas com excelência. Não Que precisa de legal. muita coisa. Precisa só a disposição do coração da pessoa de fazer acontecer. Tu pode ter uma caneta e aquela caneta fazer toda a diferença na contação da tua história, na forma que tu vai alcançar o coração daquela criança que tu pode marcar para a vida inteira. Então é isso que a gente quer mostrar. Porque a nossa igreja, quando as pessoas vieram para cá, nossa, ela é muito grande, eles têm material, eles têm estrutura. Mas eu falo sempre, foi uma conquista. Conquista por quê? Porque a gente tem uma visão, a gente tem uma coisa que a gente acredita e a gente vende. Em alguns momentos a gente batalha até hoje, porque está sempre em constante mudança. Então a gente tem que sempre estar mostrando para as pessoas que estão chegando a importância daquele espaço, a importância daquele trabalho, né? Então, assim, eu realmente acredito muito nisso, e o dia que eu não estiver mais acreditando, eu estaria, não vou mais estar ali, mas eu acredito muito no trabalho com criança, eu valorizo muito, e é isso que a gente tenta passar nos lugares onde a gente vai. Mostrar para as pessoas que, independente do espaço, independente do que ela tem que ter a disposição de fazer e com um objetivo, né? Qual a mensagem que a gente quer mandar para o futuro? Né? É o hoje, a mensagem é hoje, né? Então é em cima disso que a gente trabalha, que a gente faz esses treinamentos. Deus nos deu a oportunidade de falar em muitos lugares, tanto fora como aqui também dentro de Floripa, né? Então é muito gratificante Legal. mostrar o que a gente tem feito, não para nós, mas para o reino, né? O nosso objetivo maior é que as crianças conheçam o nosso Deus e amem o nosso Deus. E eu Amém. sempre digo que essa é a tarefa dos pais, né? Ensinar, ministrar, pastorear o coração dos seus filhos. Mas na Isso. igreja, eu vejo assim, que é um lugar onde eles vão criar laços, sabe? Assim, meu desejo é que elas tenham laços, que elas tenham uma amizade sólida, que caminhem pelo resto da vida, né? Assim, a Amém. nessa igreja presbiteriana, Que legal. esses dias ela mandou mensagem, clá, ela tem um filho também. Ai, clá, eu tenho umas roupinhas assim, uma amizade lá de quando eu era criança, sabe? Então, assim, Michelle está tendo resposta de oração, porque eu tinha falado, Senhor, eu sou obrigada a comprar roupa para Rebeca. A menina cresce, buf, rapidinho, né? E naquele Amém. momento, ela veio, faz tempo que eu não falava com ela, muito tempo, e no momento que foi dado por Deus naquele momento. Então, olha só que amizade consolidada que faz lembrar do outro no momento que, tipo, né? Então, assim, é Deus, né? Que nos une, é Deus. Então, é maravilhoso, e por isso que eu acredito muito nesse ministério. Que bom, que bom. Querida, você falou sobre, né, ser referencial. Na verdade, você falou uma coisa importante que é a igreja não tem o papel principal do ensino, né, na vida das crianças. A igreja dá o apoio, dá esse suporte, estimula, mas é a responsabilidade do pai e da mãe, né, dentro de casa, de ensinar a palavra de Deus, de conduzir os seus filhos nos caminhos do Senhor. E o que nós temos visto, por incrível que pareça, eu mesmo posso testemunhar disso, a gente convive muito em grupos de discipulado, e muitas vezes quando eu conheço alguns casais novos que não têm muita intimidade, eu pergunto sempre, né, o que te fez vir até a PIB,
conhecer e participar da PIB. E muitas vezes, nesses anos todos, que eu também estou em grupos de discipulado, muitas vezes eu ouvi pais dizendo, olha, o ministério infantil, eu sabia que era muito bom, eu sabia que era maravilhoso para a vida dos meus filhos, e eu comecei a participar da igreja por causa do ministério infantil, né? E muitas vezes crianças que não têm pais cristãos acabam indo com um amiguinho, coisa assim, e acabam sendo um instrumento de Deus para impactar a vida de um pai, a vida de uma mãe. Como tu se sente que ela está vendo o teu ministério infantil agindo dessa forma na vida das famílias que não são crentes, né, que não conhecem a Jesus, sendo que a criança acaba sendo um referencial, né, um estímulo para a família buscar a Deus por ver isso acontecer na vida das crianças. Como tu se sente sabendo que isso é uma realidade? Você já sabia, claro. Eu me sinto grata a Deus por isso, né? Por essa oportunidade mesmo, assim, toda vez que eu falo assim, o servir a Deus é uma coisa maravilhosa, é uma oportunidade, né? Eu acho que eu não me vejo sentada no banco, sem fazer nada, e poder proporcionar, que eu sempre falo assim, ó, é o papel dos pais, mas a gente tem que entender que quando a gente prega a palavra, a gente se converte até com 80 anos, tem pessoas se convertendo. E às vezes a gente coloca na cabeça que é função dos pais e a gente, tipo, a gente não vê que a gente pode ser um instrumento de Deus ali. Por quê? Porque aquele pai não tem as músicas que a gente canta, que eu canto com a Rebeca, que eu conheci, que a minha mãe cantava, que meus tios cantavam, porque são todos cristãos, né? Ele não tem esse conhecimento porque ele acabou de se converter. Ah, tem internet, tem isso, tem aquilo. Gente, mas também tem uma vida corrida, tem um monte de coisa para se fazer. Então, assim, é uma oportunidade, né, da gente também ajudar as famílias. Então, é isso que eu digo, né? Então, a gente tem essa oportunidade, a gente tem que aproveitar. E é uma alegria muito grande você ver realmente quando acontece o batismo, que a criança fala que ela ouviu a palavra, que ela foi impactada. E é muito interessante assim o quanto que Deus usa as pessoas. Porque dentro do nosso ministério infantil, a gente tem pessoas que trabalham com costura, pessoas que trabalham com faxina, temos engenheiros, temos fisioterapeutas, temos gente de todas as áreas afins, né? Mas que as pessoas, elas vêm com as mãos dispostas a servir. E é isso que a gente precisa, porque às vezes, porque para ti é fácil, tu é pedagoga. Não, é o coração e as mãos dispostas a servir. E aí você consegue impactar e alcançar corações de crianças que vão fazer diferença na sociedade, diferença na sua família. Então é assim, meu coração é muito, muito grato a Deus pela equipe que ele tem levantado nesses últimos 15 anos que eu estou junto aí do Ministério Infantil. E Deus tem suprido, e Deus tem trazido pessoas e tem capacitado. E eu queria citar um exemplo, né? Porque eu sempre digo que eu não faço nada sozinho, né? Eu preciso de todas as pessoas que Mas ali. calma, nós já vamos chegar na equipe. Calma, tem um monte de perguntas para falar da equipe. Oi, Vanessa, minha amiga da faculdade, tá aí. Gente, eu não consigo citar todo mundo, mas quando eu vejo, assim, eu vou dar um oi. Vanessa estudou comigo, faz 13 anos que a gente está formada. Legal, se alguém tiver alguma pergunta aí, pode colocar, depois a gente faz para Clá, tá? Antes de chegar na equipe, nós vamos falar sobre um monte sobre a equipe. Eu queria lembrar da Roseli, né? A Roseli, esposa do Sérgio, que em vários momentos preparou crianças vindo do Ministério Infantil para batismos, né? Crianças ali de 10, 11, 12 anos que entenderam que seria o momento do batismo. E a Roseli tem feito esse trabalho, né, maravilhoso de preparar essas crianças para o batismo. Então, quer dizer, são crianças que já chegam numa determinada idade com entendimento suficiente da palavra, do entendimento do evangelho, para perceber que é momento de se batizar, que desejam se batizar. Então, quer dizer, é um ensino no Ministério Infantil profundo do evangelho, né? Um ensino que traz toda a base do evangelho para a criança, que ela chega a partir do momento em que ela vai para o Gabs, com 12 anos, 11, 12 anos, ela já tem um bom entendimento do evangelho na sua essência em relação a pecado, salvação, vida eterna. É interessante esse trabalho da Roseli, que complementa tudo aquilo que o Emily já fez na vida da criança, ela já ensinou, né? Sim,
Com certeza. A tia Roseli também, ela vai e volta, serve bastante a gente ali com as meninas maiores, né? Eu lembro das pijamadas que ela fazia na casa dela, todo É, o seu desprendimento, né? As meninas dormiam na banheira, mexiam em tudo, e era uma festa muito boa, né? Tinha até legal. umas chiquitinhas, eu acho que elas botaram o nome da pijamada delas, e sempre foi muito bom, assim, né? E era esse vida na vida mesmo, né? Então, esse quarto de batismo realmente vem complementar, vem fechar esse trabalho de parceria família, Ministério Infantil e consolidar, né? Isso. Nosso maior sonho, né? Que as crianças realmente alcancem essa fase e sejam alcançadas no coração delas para Cristo, né? Legal. Cláudia, uma pergunta fácil, tá? Bem fácil, assim, tu vai responder de primeira, assim, né? Nesse teu tempo de liderança de ministério infantil, tu tem ideia de quantas pessoas passaram por essa equipe maravilhosa do Ministério Infantil? Tu tens esses dados, não? Eu não tenho esses dados. Eu acredito que, tendo em média que a gente tenha servindo por ano, mas 100 pessoas, e a nossa igreja é uma igreja que acaba sendo bem rotativas Isso, isso. pelo fato de ser o pessoal vem de fora, vem estudar ou vem a trabalho. Então, assim, eu acredito aí que passaram já umas 1.000 pessoas pelo Ministério Infantil, porque é muita gente, né? Sério? São muitas Que áreas, legal. então, assim, se a cada ano mudar 100, já tinha passado muito mais. Que legal, que bem. Eu te fiz uma pergunta difícil, né? Porque não é fácil saber quantos passaram, Não, né? não, não sei, assim, mas eu digo assim, se for pensar, nossa, toda vez que eu penso de pessoal, assim, a gente não pode nem citar nomes, né? Porque passa muita gente por aqui. Ó, o É Bolt e muita Isabela já estão gente. lá em Joaçaba, as irmãs dele estão por todo o Brasil, serviram no EMI também. Então, assim, é Que legal. muita gente que já Muita passou. gente, que legal. E outras Me diz pessoas uma também coisa. brincavam, que o pessoal fazia o treinamento no Ministério Infantil e ia ser líder de outra área, roubavam para outras áreas. Tem Então, tudo isso também, o né? Ministério Infantil capacitava, investia, e as pessoas iam servir em outros ministérios dentro da igreja. Bênção também, mas eu digo assim, que tem pessoas que continuam na nossa igreja, porém estão servindo em outras áreas, que já passaram pelo Ministério Infantil. Então, se a gente perguntar num culto de domingo, né? Aquele culto com os fardos, aquela bênção, quem que já serviu aqui, aqui, Uhum. 90% levanta a mão, porque de alguma forma a pessoa serviu. Claro, claro. Vamos pensar assim que esse ano não começou ainda, tá? Pandemia não começou. Daqui a pouco começa o ano de 2020. Então vamos pensar no passado, que foi um ano normal, um ano que teve as atividades normais na igreja. Só para a gente, o pessoal que está assistindo aqui e os outros que irão acompanhar também, qual é a quantidade de pessoas necessárias para trabalhar, para servir no Ministério Infantil numa condição normal, assim, tanto de manhã, cultos de manhã e cultos à noite, né? Quantas pessoas mais ou menos precisam fazer parte para que esse projeto, o planejamento de vocês seja feito com excelência por quantidade de pessoas também, né? Porque eu sei que são turmas, como você falou, né? Não sei se todos sabem aqui, mas são turmas divididas, são professor e auxiliar, né? Enfim, quantas pessoas são necessárias para o Ministério Infantil, levando em consideração o ano passado, por exemplo, é necessário para o Ministério Infantil cumprir o seu propósito de planejamento? Assim, a gente tem, em média, 100 pessoas envolvidas no Ministério Infantil. Eu 100 digo pessoas. isso por um mês, né? E aí isso ainda não supre as nossas necessidades, porque a gente tem o grande grupo, que é o momento de contação de história, que requer bastante pessoas, né? Então a gente tem nesse momento, se voltasse hoje, a gente tem com um número reduzido, né, de pessoas para contar história. Hoje a gente tem 68 pessoas servindo efetivamente no Ministério Infantil, mesmo durante a pandemia, né? Então o pessoal tem se é, feito escala para fazer as contações de história, para providenciar os materiais, para preparar todas essas questões. Então, a gente tem, mesmo não estando atuando lá, a gente está com 68 pessoas nesse momento que, de alguma forma, tem servido para que Sim, ele continue acontecendo dessa forma virtual. Né? Gente, que legal, legal. o número ideal, assim, dos sonhos, que sobrasse pessoas, que a gente pudesse fazer milhões, vai ser 50, né? Misericórdia, coisa boa. Depois a gente vai falar sobre esse período de pandemia, como que vocês estão atuando, depois a gente vai falar sobre isso. Ah, eu não queria te perguntar isso para que você não magoasse ninguém, certo? Mas me fala algumas pessoas que estão há anos trabalhando com você, ou qual é a pessoa que está há mais tempo junto contigo no ministério,
Mas se tu quiseres destacar algumas pessoas chaves que têm ajudado bastante você no Ministério Infantil, tu quer fazer isso, para não pode magoar ninguém ali por de repente não citar o nome, né? Mas Eu algumas pessoas que têm sido muito importantes. vou citar uma única pessoa, porque essa Ah, pessoa está desde até antes da Marilda. Ele já saiu, voltou e continua servindo, que é o seu Mário. Seu seu Mário, ele Mário. é dos meninos de 9 a 11. E eu até brinquei para o seu Mário que ele não podia sair enquanto eu não tivesse um filho, né? Daí veio a Rebeca, deu, ô, seu Mário, você vai ter que ficar mais tempo ainda, porque até o teu menino, eu quero que ele seja seu aluno. Falou filho, né? Homem. Exatamente. Então eu vou, né? Então, se eu não tiver filho homem, ele vai ter que ficar no até morrer no EMI. Olha, Mas assim, o seu Mário, ele é um líder referência para os meninos, né? Eu, né, vou citá-lo assim, no início da pandemia, ele até falou, claro, não queria fazer, eu não, né? Mas ele tá assim, ele tem crianças no grupo dele, virtual, que ele faz encontro todos os domingos, ele e o Luan. Eles têm encontro virtual com crianças que estão fora do Brasil. Então, durante a pandemia, teve criança que foi embora do Brasil, os pais foram fazer mestrado, e a criança está lá fora, não sei, não vou dizer o nome, eu não sei o nome da cidade, não lembro, mas a criança entra todos os domingos para estar. Tem crianças que convidam os amigos, então tem um menino que tem um amigo do Rio que convida para estar nesse encontro virtual com o seu Mário. Seu Mário faz gincana, seu Mário faz jogos, seu Mário se reinventou nessa quarentena também, mesmo não querendo fazer. E aí ele aceita esse desafio e faz com excelência. Ele e o Luan estão fazendo ali, todos os grupos estão fazendo tudo com excelência, mas eu estou, como você pediu, uma pessoa que tá desde então, desde o passado, eu estou citando ele, assim, porque ele entrou porque uma das filhas não queriam ficar no Ministério Infantil e ele continuou, as filhas já, uma está casada, a outra também já está se formando e já estão jovens, né? E ele continua servindo ao Senhor ali e com toda alegria, com toda dedicação. Então, realmente, assim, é uma pessoa referência, assim, pela excelência no que faz. E até eu lembro, eu vou contar, eu fui, quando eu fui convidar ele para ser meu padrinho de casamento, ele é meu padrinho de casamento também. Eu falei assim, seu Mário, eu vim aqui conversar com o senhor porque eu tenho uma notícia para dar para o senhor. O senhor sabe, eu vou casar, né, seu Mário? Então, assim, eu vou ter que sair de mim porque eu preciso me dedicar à minha família, afinal de contas, eu sempre sonhei com uma família. Ele arregalou os olhos, assim, né? Então, claro, vamos orar, né? Daí eu falei para ele assim, aí eu falei assim, é brincadeira, seu Mário. Ai, ufa, ufa. Aí ele assim, não, eu queria convidar o senhor para ser meu padrinho. Deus, ele assim, agora eu posso até pedir o presente que eu quiser. Depois dessa, ele, nossa, claro, eu fiquei apavorado. Então, assim, é uma pessoa que realmente vestiu a camisa do EMI e não tirou nunca mais, assim. Eu louvo a Deus por isso. E é referência, acho que todo mundo que está aí na live, que já passou pelo Ministério Infantil, lembra dele atuando sempre, assim. É verdade. Quem não conhece o Mário, né? Um grande irmão querido. O Mário saiu do Gabs e voltou para servir no EMI, né? Tantos anos. Mas eu estou brincando, mas olha só, quantos voluntários, servos, têm saído do Gabs, por exemplo, dos jovens, e servido no Ministério Infantil, né? A gente tem visto muitas vezes auxiliares, ali, gurizada nova, jovens, solteiros, né? Servindo no Ministério Infantil. Quer dizer, além de ser um ministério que todas as áreas da igreja têm voluntários trabalhando, ainda assim começa cedo, né? Interessante essa questão do Gabs, dos jovens ajudando no Ministério Infantil, né? Foi sempre assim? Foi. Eu acho que uma das características ali que eu falei da Marilda e da Denise é que chegavam os jovens na igreja e eles agregavam, né? Então a gente fazia muita coisa junto. Então eu lembro assim que era de mudança, né? Ó, desde o tempo da Inaíra, ela tá dizendo, a Marilda. É, Então, assim, eu acho que essa característica assim, de estar junto, de querer fazer coisas, então, assim, o Ministério Infantil acaba te proporcionando isso, né? Porque é muita coisa que a gente se envolve, que a gente faz programação e faz material, e aí a gente deixar o dia inteiro na igreja, né? Eu lembro que a gente fazia lá, quando a cozinha era embaixo, até se reunia durante a semana, na hora do almoço, o pessoal se juntava ali para fazer o miojo, almoçava junto, pensava nas coisas, e depois ia cada um para o seu trabalho, assim. Então, sempre foi assim, né? De agregar mesmo as pessoas, né? E os jovens é uma força-tarefa que gosta de estar junto, né, desse movimento, então agrega mesmo, né? legal, legal. Tá, já que você destacou
nosso querido Mário, ele como alguém até mais antigo, né, e sempre servindo com amor, com dedicação. Quem é o melhor ator que já passou no teu ministério para o teatro do MI? Quem é o melhor, assim, que tu olhou e falou assim, cara, esse cara tá perdendo tempo aqui, né? Quem é? Quem se destaca? Gente, olha, teve muita gente boa. Mas assim, a gente teve pessoas muito marcantes, assim, né? Que fizeram parte da história de um passado que a Esther, que hoje está no Rio, a Ruth, a Jolie. Jolie foi até protagonista, né? A Jolie, eu lembro o dia que a Jolie estava na igreja. Foi até Foi no para Hollywood, foi para Hollywood. É. Isabela, Tobolt, a gente teve muitas pessoas boas. Sheilinha, Valdeci. Valdeci não quer mais atuar como Professor Maravilha, mas ó, foi top. Dos tempos atuais, Gediael, Davi. Gente, tem muita gente boa. Muito, muito, muito. Assim, é um celeiro, as pessoas não sabem desse potencial e quando elas vão ali atuar, elas se destacam assim de uma forma muito boa, muito legal. O trabalho é basicamente, claro, o ensino ali da palavra no pequeno grupo, mas tem teatro, né? E o que mais que tem? Qual é a função exercida pelos voluntários e pelos servos no Ministério Infantil? Olha, tem até uma lista para não esquecer de tudo, né? Basicamente, eu vou. Assim, a gente tem a preparação do material, a gente tem o cenário, tem a confecção das lições, então, desde fazer xerox, o Jojo, claro, como é que a gente pode deixar o Jojo, né, Sheilinha? A gente tem a confecção dos materiais, a gente tem até a questão de comprar. A gente às vezes não pensa, eu tenho habilidade para fazer, mas assim, para ir no centro, comprar, escolher as coisas para a gente fazer um cenário legal, uma coisa que chame a atenção das crianças, a gente precisa de gente, né, para isso, que se disponha, né? Então a gente tem tudo isso. Então, desde a confecção, fazer as cópias, as pessoas do roteiro, ó, o pessoal me ajudando ali, marido, Roteiro, teatro, música, gincana. Música, gincana, muita arte para falar para as crianças, né? Valeu, amor. Legal. Mas assim, então você passa por muitas áreas mesmo, né? Então, desde a escolha do material, do que vai ser feito, confecção dos materiais, depois no próprio domingo, então, montagem de cenário, desmontagem do cenário, a contação de história, a gente sempre tenta ser diferente, às vezes pode ser, a gente já teve programa de TV, a gente já teve rádio, teatro, a gente tem contação de história, realmente contação de história, teve a Lilica, que é uma boneca que a Esther fazia, saía de dentro de um saco, então assim, muitas coisas, e aí isso tudo vai surgindo da criatividade do pessoal, né? Então, assim, no final de semana, por exemplo, na turminha de 1 e 2 anos, a Cris, do Endrigo, ela fez um teatro de fantoche com meias para as crianças, né? Gravou um vídeo assim, ela confeccionou junto com a filha e fez. Então, assim, o povo é muito criativo e é só dar vazão. E o Ministério Infantil está aí para isso. Então, tem muitas áreas para ser feita. Eu falei isso porque, primeiro, para os pais que estão assistindo e vão assistir, saber a complexidade, né, do Ministério, o investimento, né, em criatividade, digamos assim, para poder ensinar as crianças e também para pessoas interessadas em ajudar. Né? Talvez a pessoa pense, eu não sei ensinar a palavra, a Bíblia, alguma coisa assim, eu tenho pouco entendimento da palavra, mas tem tantas outras coisas para fazer no Ministério Infantil, né, que podem ajudar, podem contribuir, né? Até cortar um papel ali pra gente já faz toda a diferença, né? Colocar eu estava falando assim, a Marileia ajudou, nossa, muito tempo também a gente no Ministério Infantil nos maternais. A gente, eu assim, meu pai, que saudade do povo. Nesses dias da pandemia, a gente fez uns kits para entregar para as crianças do maternais. Na minha mesa não tinha espaço, eu levei uns 3, 4 dias para botar tudo no pacote. Em um dia, a gente fazia tudo aquilo, se reunia ali atrás da igreja, montava tudo, né? Então, assim, uma coisa que parece simples, né? Mas todo mundo ajudando, a gente consegue fazer a diferença, né? E faz e ajuda e realmente cria vínculos. Né? Então, eu tô vendo as pessoas entrando aqui, vai dando uma emoção, assim, de pessoas que já foram, de pessoas que são, de pessoas que a gente tem a oportunidade de estar junto e conhecer através desse ministério. Porque a gente acaba estando muito tempo junto ali fazendo as coisas mesmo, né? Então, por causa que a gente acredita que os detalhes fazem toda a diferença. Então, a gente faz um pacotinho, a gente bota um lacinho, a gente bota... E cada um vai trazendo uma ideia e vai incrementando, e o negócio vai crescendo. E para que isso, né? Mas a embalagem faz toda a diferença, né? Então, a gente sempre pensa
isso e proporciona isso e mostra para as crianças que a gente está fazendo aquilo com amor. Né? Daí quando você fala assim dessa questão do material, assim, daí eu vou dizer só a minha tristeza, porque a gente investe nisso, né? E muitas vezes não se tem o retorno esperado, porque a É. gente acaba tendo em alguns momentos não é valorizado. Mas eu sempre digo para o pessoal que não é porque a gente encontrou uma lição jogada lá atrás que a gente não vai deixar de fazer. A gente vai continuar fazendo com toda a excelência e Uhum. com toda a qualidade, como a palavra do Senhor nos ensina, né? Então a gente segue sempre assim, e aí isso nos fortalece. Legal. Eu vi a Marilda escrevendo ali a respeito que a Isabela gostava de ficar no reto projetor. Aí eu imagino que ela ficava no reto projetor porque ela gostava de cantar. A Isabela gosta muito de cantar, né? E aí Sim. eu lembrei, sabe de quem? Lembrei do Gerson, lembrei de toda a equipe, às vezes, do louvor que sobe, que faz o louvor da BMI, né? O que você diz para esse pessoal que tem ajudado, que tem contribuído, né? Principalmente o Gerson, que eu vejo que tem estado bastante nas apresentações, nas programações especiais do MI. Tem mais essa equipe ajudando, contribuindo, né? A gente, para falar assim, né, realmente, pastor, eu sempre falo que as crianças, elas aprendem vendo. E a gente que é músico no futuro, a gente tem que mostrar para as crianças, porque ligar o play não me motiva a aprender a tocar um violão, não me inspira a tocar a bateria e ouvir aquele som e aprender a tocar bateria, não me inspira a tocar uma guitarra, cantar no louvor. Então, as crianças almejam isso a partir do que elas veem. Então, assim, o Gerson é uma pessoa realmente que tem se dedicado, né, a estar, a fazer. Sempre que a gente lança um desafio de um retiro, de algum evento especial, a gente fala: ai, Gerson, por favor, eu preciso de uma música. E ele vai lá e compõe a música, e é sucesso, né? Eu já falei para ele que ele tá perdendo tempo e dinheiro de não ter um CD infantil, porque ia ser sucesso, porque as músicas são muito profundas e com os ensinamentos muito consolidados. Então, vale a pena, sim, né, ele investir nessa área, mas ele ainda não se compadeceu desse meu pedido, né? Ele vai fantasiado, né? Ele tem uma Ele vai, roupinha, um óculos, é tudo, né? ele compra os materiais, ele leva para tocar, ele vai com a sua mochila, ele leva tudo pro pessoal, assim, então eu acho que faz toda a diferença, né? Pode-se dizer que é Legal. um sonho a gente ter realmente todos os domingos pessoas tocando no Ministério Infantil, né? Porque eu creio que a gente tem, para pensar no futuro, a gente tem que pensar no hoje. Então tem que ser investido desde hoje para que a gente veja, que as crianças saibam, que as crianças conheçam, porque senão a gente vai ter uma geração que não está acostumado com isso, né? E aí a gente começa a Uhum. ficar, tipo, é muito barulho, é muito não sei o quê. Não, a gente tem que fazer, e tem que investir, porque vai fazer a diferença, né? Então, assim, Legal. eu vou esquecer, né? Mas assim, são os maternais. Hoje a gente tem 4 maternais funcionando, maternal 1, 2 e 3, desculpa, maternal 1 e 2, manhã e noite. A gente tem essa questão do cenário acontecendo daí da turma de 5 a 11 anos. A gente tem o teatro, né? Então, a contação de história que a gente fala. A gente tem as classes, então, de 5 e 6, 7 e 8 e 9 a 11 meninos, 9 a 11 meninas. Acontecendo também de manhã e à noite. De noite a gente não está acontecendo por falta de pessoas, então a gente acabou se juntando ali a turma dos maiores, né? Mas a gente Uhum. tem em média ali na turma dos maternais 30 crianças por sala de manhã, né? De 30 a 35. A gente fez os cadastros, agora a gente foi pegar os materiais lá dos cadastros. Tinha 65 crianças cadastradas desses dois grupos. A gente tem o grupo do WhatsApp dos pais também, de 5 e 6 também, nessa média de crianças, né? A turma, até eu estava de licença, mas eles iam passar lá para o terceiro andar, pelo fato que a turma de 5 e 6 anos tinha 35 crianças num domingo. Então, Nossa. muita criança, assim, né? Então, a gente louva a Deus por isso. Então, assim, a gente tem muita coisa acontecendo e tem lugar para todo mundo, sabe? Então, assim, quando a gente faz um evento, né? Por exemplo, o Renildo, a gente brinco com ele, ó, eu que te achei, hein? Toda vez que eu pedir alguma coisa, você não pode dizer não. Porque o Renildo é o nosso cozinheiro oficial, eu brinco com ele, né? Mas a gente tem o Marcelo, os 2 Marcelos também, sempre a gente pode contar também com essa parceria, mas eu brinco que ele tava lá no banco, eu te achei, vamos lá, vamos fazer as coisas pra gente. Mas assim, uma coisa que é pontual, que é fazer os lanches, e vem a NET também, é uma pessoa que vem para ajudar nessas áreas de estar dentro da cozinha. Então, olha só, é todas as áreas. Tem uma pessoa que vai lá no dia do evento fazer a limpeza do espaço, não está sendo todo domingo, mas que contribui para aquele evento. Claro. Então, toda a diferença.
né? Uma pessoa que fica na portaria, gente. Então, assim, é muitas áreas. Então, é só se dispor. Eu também destaco Legal. a Jaque, foi uma pessoa que ficou bastante tempo fazendo um coral infantil. Hoje a Lúcia também tem a nossa necessidade, tem se dedicado, tem escrito um projeto, sonhando que a gente tem um coro infantil. Então, assim, tem várias coisas acontecendo, mesmo a gente não estando na igreja, estão sendo sonhadas nesse paralelo. Né? Então, é bastante interesse. A gente tem que passar todo mundo. Legal. Que legal. Que bom que você tocou no nome dessas pessoas também, né? Para a gente não esquecer. E tem muitos outros, né? Mas, enfim, a gente poderia ficar aqui várias horas aqui falando a respeito de tudo isso que já aconteceu, das pessoas envolvidas, desse pessoal todo, desses servos que entendem esse ministério como um servir a Deus também, com amor, com dedicação. Mas eu queria agora passar a conversa para os dias atuais, assim, né? Primeiro, te perguntar a respeito desse período, como tem sido esse tempo de pandemia no Ministério Infantil, o que o Ministério Infantil tem conseguido fazer, porque, na verdade, a gente está tentando fazer aquilo que é possível, não aquilo que seria o ideal, né? Então, dentro do que é possível, o que o Ministério Infantil tem feito, quais são as maiores dificuldades nesse tempo do Ministério? Assim, a gente, até 7, 8 anos, a gente, todos os domingos as lições estão sendo gravadas, os líderes das turmas, né, os professores, o líder mesmo que a gente fala, né, líder de pequeno grupo, tem gravado a sua lição e tem mandado para as crianças. Eu falo assim que realmente no início é um desafio, né, a gente está aqui em frente à câmera, aqui, né, falando para as pessoas, porque vai para o mundo, né? E a mesma coisa acontece. Então, alguns professores tiveram um pouco de resistência quanto a isso, e hoje eu vejo eles assim, super top, super criativos, então tem sido assim, muito legal. Assim. Então, assim, uma das coisas que a gente já tinha era o grupo do WhatsApp dos pais, que a gente já tinha antes, né? Que a gente mandava as lições para os pais que puderam naquele domingo poderem fazer em casa com as crianças, então isso nos facilitou. Então, o que a gente tem feito? Cada domingo os professores têm gravado, e assim, ninguém é profissional, né, de audiovisual, então o pessoal tem tentado mexer nas tecnologias, tem tentado aprender para poder fazer com excelência. Então, eu realmente sou muito grata a Deus por isso, porque cada classe tem feito isso. Então, todos os domingos, maternal 1 recebe material, maternal 2 recebe material, 5 e 6, manhã e noite recebe material, 7 e 8 recebe material, e 9 a 11 meninos e meninas. A Bárbara e a Sandra têm feito a live para as meninas todos os domingos, e o seu Mário e o Luan também têm feito todos os domingos live ao vivo com as crianças. Então, tem sido um encontro virtual, tem sido, assim, acho que bastante gratificante para eles, que eles têm me falado, e acredito que também para as crianças que têm participado, né? E é legal, assim, ver, eu ainda falei, fiz uma retrospectiva, gente, faz 24 domingos que vocês estão fazendo isso. São há 24 domingos que as crianças não deixaram um dia sequer de ter o material. Não é o ideal, né? Porque a gente tem as crianças em frente ao celular, em frente às câmeras, né? Mas é uma possibilidade. Então, eu, como mãe, vi com a Rebeca o vídeo que a Cris mandou para o Maternal 1, né? Ah, é muito tempo de vídeo. Vou cortar em pedaços para ela ver a cada domingo. Porque cada semana, cada dia da semana. Porque para ela não ficar muito exposta no celular, porque hoje, como não está se encontrando com as pessoas, é muito chamada de vídeo. Mas eu tenho aquele material. Então, essa é a nossa. É isso que eu converso com o pessoal, assim, gente. Às vezes só 2 pais viram o vídeo que eu fiz. São duas famílias que foram tocadas. São 2 famílias que a criança ouviu a mensagem. Porque, assim, a gente sabe que é o papel do pai, é o papel do pai, é o papel da família, é o papel da família. Mas a gente pode se fazer presente mesmo não estando presente. Então, é isso que a gente tem proporcionado para nossas crianças, né? Mesmo não sendo ideal, mas é o nosso real nesse momento, né? E você acha que tem tido uma boa participação? Será que dentro daquela quantidade de crianças que já fazem parte do EMI, que estão na igreja ainda, né, que não estão fora por viagem, coisa assim, você acha que qual é a porcentagem das crianças que estão participando desses vídeos, desse trabalho que o EMI está fazendo na pandemia? Você acha que é a maioria, 50%? Você acha que tem mais? Como é que está isso? Vai de grupo para grupo, né? Tem grupos que têm mais visualizações, tem grupo que tem menos, tem grupos que a gente não consegue mensurar porque não tem como visualizar isso, né? Mas eu entendo e não gosto também de números porque eu acho que a gente faz para Deus. Então, para mim, eu não vejo
se quantas pessoas estão vendo a minha live. Ah, tem 28 só. Poxa, eu conheço tanta gente. Eu não sou para isso, sabe? Eu gosto, assim, Aham. que se eu conseguir tocar uma única pessoa com aquilo que eu estou fazendo, Isso. tá ótimo. Então, assim, Legal. é isso que a gente tem feito. Então, assim, eu não sei mensurar quantas famílias estão sendo alcançadas pelo material que está sendo enviado, mas eu continuo motivando o pessoal. Continuem, fiquem firmes e façam Claro. como para Deus, que é esse o nosso papel. Então, assim, por quê? Exato. Porque eu, como mãe, posso pensar assim, ai, poxa, meu filho já está a semana inteira vendo live da escola, a tarde inteira, o dia inteiro nessa tela, não está podendo sair de casa. Então, assim, a Bíblia é o que eu ensino. Então, eu vou ensinar, tipo assim, então, é isso que eu penso, assim, sabe? Eu não valorizo essa questão de números, porque eu acho que não Sim, é nosso objetivo. exato. Inclusive, até eu acredito que nesse tempo a gente tem, como o culto online, né? A gente acaba alcançando pessoas que normalmente a gente não alcançava, né? A Sim. gente, pessoas que não conheciam até mesmo a igreja, muita gente nova está até chegando na igreja por causa dos cultos online. Então, de alguma forma, também esse material de vocês, que era uma prática que nós não tínhamos antes, né? E agora, por causa da pandemia, a gente acaba fazendo, é uma porta aberta também para alcançar outras pessoas, outras crianças. E, claro, como talvez um pai esteja ouvindo aqui, participando com a gente, ou vai ouvir, e o seu filho não está participando ainda de nenhum dessas iniciativas do EMI nesse momento, mas gostaria de participar. O que pode fazer? Ou até mesmo crianças que não fazem parte do Ministério Infantil e gostariam de participar dessas aulas, desses encontros virtuais. O que pode fazer? Como que faz? Só mandar uma mensagenzinha lá para a comunicação, que eles passam o meu celular e a gente já direciona para qual idade, qual faixa etária e qual grupo da criança para poder fazer parte. A gente teve Isso. várias crianças que depois do culto online, né, entraram em contato porque não estavam, né, porque realmente o nosso cadastro era do passado, né, então a gente estava atualizando quando começou a pandemia, né, então a gente Claro. começou ali em março, já logo parou, então tem algumas crianças que realmente não estavam no cadastro, ou por desencontro, alguma coisa do gênero, então já entraram, então é só entrar em contato com a equipe da igreja que a gente já direciona para o grupo que a criança faz parte. E para aqueles que querem participar do ministério, né? A Heloísa, por exemplo, já está voltando também. Venha fazer parte. A gente tem atividade para. Na pandemia também temos. Legal. Você não acha importante, Cláudio? Eu lembro que no final do ano, naquela virada de ano ali, no período de férias, tudo, uma das práticas do Ministério Infantil é convidar, desafiar os pais a participarem, né? A estarem participando das aulas, ministrando, embora o Ministério Infantil dá todo o material, todo o treinamento, tudo que o pai é necessário para que o pai possa ministrar lá uma aula, uma classe. Mas que legal essa iniciativa do Ministério Infantil de trazer os pais para participarem no verão, até para eles conhecerem o trabalho, né? Porque muitos não conhecem, muitos deixam as crianças ali, vão para o culto e não têm ideia do que é realmente o trabalho do Ministério Infantil, né? Então eu vejo essa iniciativa do Ministério como algo muito positivo para que as pessoas consigam entender um pouco melhor o que acontece no Ministério Infantil, né? Sim. Não, realmente a gente considera essa parceria também importante, porque eu vejo assim, eu falo que o pessoal começa ali em março e vai parar só em dezembro, né? Então o pessoal que está servindo serve o ano inteiro. Então essa parada dá um gás, e a pessoa até fica com saudade depois que o líder descansa, ele já volta, né, renovado. Caiu a nossa rotatividade, né? Por essa parada, e esse envolvimento dos pais também traz um gostinho para os próprios filhos. Ah, hoje é o meu pai que vai dar aula. Então também Legal. faz diferença para as crianças, faz diferença para os pais conhecerem o que acontece lá atrás e até acabam valorizando um pouco mais, né? Porque vê que em muitos momentos não é fácil, né? A gente fala assim, parece que é tudo flores, não é? É difícil porque também temos crianças que vêm de diferentes famílias, de diferentes contextos, de diferente realidade, né? Você já falou desse período da pandemia, né? Que tem sido feito e tem sido feito um trabalho maravilhoso. E terminando essa pandemia, que a gente não sabe exatamente quando, é bem possível que tudo volte ao normal e principalmente ano que vem a gente retome, né, com todo o gás, se Deus quiser. Amém. Quais são os sonhos da Clá Clá para o Ministério Infantil?
O que está no teu coração em relação a ainda ser feito no Ministério Infantil, ou diferente do que já está sendo feito, ou ah, confirmando cada vez mais aquilo que está no teu coração, aquilo que tu tens feito, o trabalho que você já tem realizado. Enfim, quais são os sonhos do Ministério Infantil pelo entendimento da líder Clá? Assim, meu maior sonho é que a gente tenha realmente esse currículo do Ministério Infantil escrito por nós, porque a gente já começou, e que a gente Uhum. possa concluir e que seja um material que a gente possa disponibilizar para outras igrejas. A gente gostaria de fazer, eu digo a gente porque a gente vai sonhando e vai colocando, né, pessoas. Então era uma coisa que a gente começou há um tempo atrás ali a sonhar e parecia que era impossível. A Lívia está na Austrália, a Meire está em São Paulo, e a Ruth e a Sheilinha e várias pessoas que a gente foi conversando e parece que as pessoas foram saindo assim, né? O sonho continua, né? Então eu creio e peço a Deus que levante pessoas para fazer essa parceria, pessoas que tenham essa vivência e que vejam realmente o valor nisso, né? Porque eu digo assim, é um material que a gente até fez um panorama já do Velho e do Novo Testamento, né? Nesses Uhum. moldes que a gente acredita que é a questão do discipulado, do vida na vida, da criança ser realmente pastoreada, né? Então, e porque a gente vê essa necessidade, sabe? Quando a gente vai, a gente até tinha poucas livrarias em Florianópolis e agora a gente tem menos ainda, né? E quando a gente vai ver material para criança, a gente está meio defasado, a gente ficou para trás, né? Então, é um sonho, é um desejo que a gente possa escrever materiais que alcancem as crianças da nossa geração, né? Então, é um sonho. Legal, legal. Clá, antes de dar um tempo para você fazer algumas considerações que você queira acrescentar, eu queria te fazer uma pergunta com base naquilo que aconteceu comigo. Assim, eu já tive a oportunidade de algumas vezes ajudar o Ministério Infantil nesse no caráter de ajudar por alguma necessidade, não estar no ministério, mas pude ajudar algumas vezes e eu nunca vou esquecer, eu acho que uns 2 anos atrás, de uma menina que eu fiz algumas perguntas, eu trouxe a palavra que foi me passada através do ministério, e eu vi aquela menina com tanta sabedoria, tão novinha, né? Eu acho que ela tinha uns 8, 9 anos, 7 ou 8 anos, alguma coisa assim. E eu fiquei encantado de ver o entendimento bíblico daquela menina e o testemunho que ela me deu. Né? Eu deu para toda a turma ali, né? Então, enfim, quando eu lembro do MI, quando eu lembro de alguma experiência de estar lá no MI, eu lembro sempre dessa menina, ela está até hoje na igreja, eu não quero dar o nome dela, mas é uma menina que eu tenho muita admiração pela maturidade espiritual dela. E eu queria perguntar para você, Cacau, qual foi a experiência, qual é o testemunho que você pode dar de um momento inesquecível seu no Ministério Infantil, assim, sendo professora, dando alguma instrução ou acompanhando alguma criança, mas o que te marcou profundamente em alguma experiência no Ministério Infantil? Eu acho que várias coisas me marcaram, né? Uma das coisas que me marcou, a gente ficou durante 6 anos trazendo as crianças da Vila União para passar o dia na igreja, da creche do qual eu trabalhei lá em 2007. E Legal. aqui é ver a igreja em movimento com crianças que não são só as nossas crianças, mas as nossas crianças estarem junto com outras crianças de outra realidade, de uma comunidade carente, uma comunidade muitas vezes até à margem mesmo, né? Porque o pessoal tem preconceito quando você fala daquela região e ver e poder ter a oportunidade de trazê-los para mim assim me emociona, me marcou muito, né? Foi um período maravilhoso porque além de ter essa oportunidade, cada criança ganhava um presente que a igreja trazia. A gente fazia uma festa maravilhosa e o mais emocionante que uma criança falou naquele dia foi ela ficou maravilhada com o elevador. Ela ficou passeando com o elevador e aquilo para ela Meu Deus. encantou ela, assim, sabe? Então, assim, a simplicidade das crianças é maravilhoso, né? A Que gente legal. vive numa igreja de centro, né? Então a gente tem uma outra realidade, mas quando a gente tem a oportunidade, né, de fazer a diferença na vida de uma criança que se encanta com o elevador, para mim isso aí me marcou muito. Então a gente
poder fazer, proporcionar algo diferente para as crianças, não só as nossas, mas da nossa sociedade, para mim foi maravilhoso. Aquilo foi os 6 anos assim mais legais que eu pude passar ali na PIB. Teve outros momentos, claro, mas se é para dizer um que me marcou, foram esses 6 anos que a gente conseguiu trazer, né? Hoje a gente acha que não conseguiria mais, porque é uma outra realidade, um outro contexto, outras questões que agora a gente já tem implicações diferentes, né? Infelizmente, né? A gente, mas como Deus nos oportunizou que isso acontecesse e como foi bom. Que legal. Que bom. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Ah, algumas considerações finais, assim, Clatado, alguma coisa que de repente você gostaria de falar, que a gente não conversou, que a gente não bateu um papo, ou até mesmo aquilo que você gostaria de falar para a igreja, né, que está participando e ainda vai participar, como líder de ministério que você é, como alguém que está à frente desse ministério já há tanto tempo. Você tem algum recado para dar para a igreja ou alguma consideração final para falar? Eu só tenho a agradecer. Eu agradeço a Marilda, agradeço o pastor Paulo, o tio Sérgio, que era gestor da área da família na época, né? Pela oportunidade, né? De ver valor, né? Naquela época eu não tinha nem. Eu estava entrando na faculdade ainda, né? Quando eu comecei no ensino infantil. E eles verem valor e verem potencial. Acho que a gente, dentro da igreja, a gente vai conhecendo as pessoas e vai realmente descobrindo, assim, né? Eles tiveram esse olhar clínico, né? E investiram, fiz muitos cursos com o apoio da igreja, nossa igreja investe em capacitação, então eu fiz muitas capacitações, aprendi muita coisa, errei bastante também, né? De vez em quando erro ainda, né? Com certeza. Mas eu estou muito, muito, muito grata a Deus por ter me trazido para a PIB, ter me dado a oportunidade de servir nesse ministério e a toda essa liderança que investiu, que viu valor e que viu algum tipo de potencial, né? Então, eu sou extremamente grata a Deus. E a segunda coisa que eu queria falar é que eu também sou muito, muito, muito grata a Deus pelas pessoas que Ele tem colocado no Ministério Infantil. As pessoas têm vestido a camisa, têm servido com qualidade, com excelência. Nesse momento, assim, a gente estava revendo a questão dos materiais, assim, a gente estava escrevendo o currículo da vida de Cristo, aconteceu algumas coisas, a gente acabou tendo que dar uma parada, mas, assim, mandei algumas mensagens e várias pessoas assim, Cacá, eu tô muito corrida, tô muito, assim, eu vou tentar, então, assim, as pessoas mesmo na sua correria, elas conseguem, de alguma forma, envolver e não conseguem dizer não, né? Não porque não é não para Clacá, é né? Não para a obra de Cristo que tem que continuar, né? Então, assim, eu sou Amém. muito grata a Deus pelas pessoas que ali passaram e pelas pessoas que estão e pelas pessoas que ainda vão passar. E a maior Ainda alegria bem. é poder ver as crianças que já foram crianças de mim hoje servindo no Ministério Infantil, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus, muito. Que bom. Glória a Deus. Querida, vamos fazer uma brincadeira para a gente terminar, tá? Aquela, você já conhece, acho, né? Eu vejo todas as lives. Então você já sabe até as perguntas. Eu faço a pergunta, você responde rápido, mas cuidado, tá? Então, sem pensar muito. Meu tio José Antônio tá aí, é uma bênção também da nossa vida, pessoa muito especial, amo o tio. O Cláudio está aí, né? O Cláudio da Ana, que O legal. Cláudio, oi Cláudio, marido atleta da Beira-Mar, tá fazendo falta. Tem muita gente de fora, né? Muita gente até que está morando em outro país aí, que legal. Uma live internacional. É PIB tipo exportação, mandou para o mundo. Que legal, Que bom, legal. carimbo meu passaporte também. Boa. Clá, vamos lá. A pandemia está sendo. Um desafio. Desafio de Desafio. ficar mais dentro do que fora. Dentro de casa, não ter contato com as pessoas, quem me conhece sabe, né, que eu amo, gente, eu amo, É, eu assim, Senhor, eu amo estar com pessoas, então, né, Leia sabe, de vez em quando aparecia lá na casa dela com meu churrasquinho, do nada, então, assim, eu era, né, Dona Betânia, em vários lugares, todos os pessoal dos irmãos da igreja, de vez em quando eu aparecia do nada, assim, e agora eu não posso aparecer em lugar nenhum. é um desafio, verdade, verdade. Ser mãe é. É uma dádiva de Deus, é uma bênção, é um presente, é uma maravilha.
Legal. Uma mulher admirável, Cacá. A minha mãe. A minha mãe é, sempre lutou para a gente ser o que a gente é. Eu e a minha irmã, meu irmão com síndrome de Down, dentro das limitações dela. Ela nos fez ser o que somos hoje. Então, para mim, é uma mulher admirável. Um tempo difícil. Um tempo difícil os tempos que meu pai teve hospitalizado, é sempre um susto, é sempre uma. Aí ver, né, tá desse jeito, assim, então é sempre um tempo muito difícil. Sou uma pessoa muito, né, emotiva, então do mesmo jeito que eu rio, eu choro. Então, Intenso, é é um intenso, tempo né? muito difícil dessas questões de doença, assim, para mim é difícil. Uhum. Legal. Olhando para tua vida, para tua história, se tu pudesse voltar e fazer mais alguma coisa, o que você faria? O que eu faria mais? É, não sendo modesta, mas eu acho que eu fiz tudo, sabe, pastor? Porque sempre assim, ó, tudo que eu pude fazer, eu fazia, porque eu sempre dizia que é hoje, não é amanhã. Amanhã eu não sei se eu posso ir na tua casa, eu quero, se eu quero ir hoje, né? A Denise sabe disso, de vez em quando aparecia lá em Ituba, né? Aqui também, quando ela morava no Carianos, porque é hoje. Se me chamou para um café, eu vou. Então, assim, eu não deixava, assim, sabe? Eu nunca fui na pessoa de Legal. dar desculpas, né? Então, assim, eu sempre me esforcei, o pessoal sempre zoava. Claclá é a sua malinha, né? Está em todos os Uhum. lugares ao mesmo tempo. Eu não sou Deus, mas queria ser onipresente, então eu aceitava todos os convites. Então, assim, eu sou muito grata porque eu aproveitei muito. Então, eu não mudaria nada, assim, pelo contrário, acho que eu eu continuaria assim, aproveitando cada vez mais, e é isso que eu sinto falta. Legal. Que bom, que bom. Uma, eu sei que é difícil, mas uma amiga mais chegada que irmão. Nome, Nossa, uma uma só? só, hein? Tem que ser. É Eu, difícil? ó, sou mais chegada que Ah, eu não me quero amo. deixar ninguém magoado. Eu amo todas as minhas amigas e eu digo que eu preciso de todas. Então, assim, eu tenho amigas para chorar, eu tenho amigas para rir, eu tenho amigas para orar, eu tenho amigas para me divertir. Então, assim, eu não vou citar uma porque eu amo todas. Assim. Então, assim, não, Ô, eu Cacá, uma, Cacá. não. Dá um nome. Uma amiga imaginária. Tá bom. 30 Depois tu manda um madrinhas, WhatsApp para ela é mim. 30 madrinhas. Eu não consegui limitar o número de madrinhas. Eu queria até mais. Assim, eu não consegui limitar o número de convidados. Trin- Depois a gente foi me cortando. É, Imagina dizer, não tem como. Não tem como. por aí dá para ter uma ideia, né? 30 madrinhas dá para ter uma ideia como é que é, né? Legal. Eduardo, Eduardo é um presente que Deus me deu, uma resposta de oração, um parceiro para a vida, uma pessoa que passa tranquilidade, a paz, conhecimento de Deus, um esposo maravilhoso. Rebeca. Ai, Rebeca é minha fofucha, minha filha linda, amada. É um presente, é graça. Minha Que bom. blogueirinha que não pode ver uma câmera, que já quer rir para todo mundo. Ah, mas tu queria o quê? É? Ela Eu só queria- conhece as pessoas pela tela, né? Então, Que legal, legal. Ministério Infantil da PIB é para você? é uma realidade maravilhosa, no qual eu posso, da onde que eu tiro os meus melhores sonhos e desejos e objetivos, não vivo sem. Não, eu sei. Ah, Jesus, Ai, Jesus é tudo, tudo. Não sei o que seria da minha vida sem ele. um conselho para as mulheres. Conselho para as mulheres. Eu lembrei de uma música, a primeira coisa que veio na cabeça, né? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Muito bom, muito bom. Muito bom, excelente, melhor conselho. Que legal, legal. Tá, em nome da PIB,
né, de toda a liderança, de toda a igreja. Em nome de pais, né, que passaram por ali e que ainda estão ali, quero te agradecer muito. Você é uma pessoa muito especial. Você é uma pessoa que a gente vê uma dedicação de quem faz não para pessoas, não para homens, como você mesmo declarou recém, né? Mas faz para Deus. Isso é muito visível, isso, essa tua dedicação, esse teu amor ao ministério. E sei que certamente teve tempos difíceis, né? Você ouviu coisas difíceis, você passou por problemas difíceis. Não é fácil, né? Durante tantos tempos na frente de um ministério que exige tanto trabalho, tantas pessoas envolvidas, né? Tantas crianças envolvidas também, tantos pais diferentes uns dos outros envolvidos, enfim. Eu sei que não deve ser fácil, né? Mas eu louvo a Deus, não só eu, como toda a igreja, pela tua vida, pela tua dedicação, pelo teu amor à obra. Com certeza, você tem glorificado a Deus durante todo esse tempo com o seu trabalho. Nosso desejo é que você continue, que de alguma forma nós possamos te dar o apoio que você precisa, o encorajamento que você precisa. E louvamos muito a Deus pelo Ministério Infantil hoje na igreja, por ser esse instrumento vivo, né, de trazer pessoas, de formar caráteres, né, de discípulos. Como a gente colocou o nome da nossa live aqui, que seria fazendo esses pequenos discípulos, né? Com certeza eu vejo pela vida do meu filho, talvez o período onde ele mais conheceu a palavra na igreja, foi o período onde ele mais cresceu, foi no Ministério Infantil, por incrível que pareça, assim, né? Então, eu agradeço muito a Deus pela tua vida, pelo teu ministério, e nós estamos aqui como igreja, né, para te dar sempre o suporte que você precisa, as orações que você precisa. Eu quero, né, convidar todos a intercederem pela Claclá, por toda essa equipe que está por detrás, né, para que Deus possa continuar capacitando vocês, dando a vocês o discernimento, o entendimento de tudo que vocês precisam fazer, mas acima de tudo a alegria, né? Você é uma pessoa feliz, você transmite a alegria de servir, a alegria de estar ali, a alegria de fazer, que a gente possa fazer o nosso ministério sempre com essa alegria também, né? Você é um referencial para nós, com certeza. Amém. Tá bom? Obrigada. Últimas palavras antes de nós terminar, fica à vontade. Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Vi tantas pessoas amadas entrando, né, na live ali. Agora eu não sei se a Paula Você é muito amada, você é muito amada. trabalhou comigo ano passado na creche, lá nos ingleses, né? E eu sou muito grata a Deus, muito grata por esse tempo de servir a Ele, de poder ter a oportunidade de servir, né? E de sonhar, né? A gente está preparando agora o material de setembro, a gente vai estar trabalhando sobre missões. O meu desejo é que as crianças também se envolvam, que conheçam o nosso Deus profundamente, que amem a Ele, que sirvam a Ele com toda a alegria do seu coração, sabe? Então, meu maior desejo é isso. E por isso eu luto, eu trabalho e eu sonho. Beijo, Paula, muito bom, tá? Eu te vi aí na minha live. Mas ela foi uma pessoa muito parceira, assim, também a Paula trabalhou comigo 2 anos, ano passado, né? E ano passado foi da gestação, né? Então, bastante desafiador, mas foi muito bom, assim. Então, eu sou grata realmente a Deus pelo poder servir e por poder também, de alguma forma, tocar as crianças também fora da nossa igreja, de uma forma diferente, quando eu estou lá na escola, quando eu estou lá na creche, né? Poder também transmitir essa minha alegria, porque da onde que vem? De Deus. Eu posso dizer é dele. Não, imagina tu bêbada. Não, gente, eu não bebo nada, só água aqui, minha aguinha, sem nada, mas a minha alegria, a fonte da minha alegria é Jesus Cristo. Então, eu sou muito Nem grata. gás não tem, né? Nem gás não tem água, é só sem gás. É Jesus, né? Tá claro, é Jesus. Que legal. Nós vamos terminar, quero agradecer a todos que estão participando. Sempre lembrando que a gente vai depois colocar no YouTube da PIB, depois a gente vai divulgar o link, então espalhem para todo mundo. Mas muito obrigado, gostei muito, Cacá, de fazer essa live contigo. Você é uma pessoa muito querida, muito especial para a nossa família. Obrigado por estar disposta a ficar aqui 1h30 conversando com a gente, tá bom? E para terminar, a gente sempre pede para o convidado orar, né? Até para ter esse desejo do coração dele expresso em oração, para que a gente possa também depois continuar em oração. Então eu queria pedir para você fazer isso,
para você orar para a gente terminar, concluir agora, e aí depois a gente encerra, então. Pode ser? Pode. Senhor Boa. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse tempo onde a gente pôde trazer à memória, Senhor, tantas pessoas que já passaram por esse ministério, Pai. É um prazer servir, Pai, é um prazer. A gente ali também ensina, mas a gente também aprende, aprende a ter paciência, aprende a ter amor pelos outros, aprende a caminhar contigo, aprende mais da tua palavra. A gente vivencia tudo que está escrito nas tuas escrituras, Senhor, através de estar servindo na tua igreja, Pai. Obrigada porque o Senhor poderia fazer tudo diferente, mas o Senhor escolheu esse modelo, Pai, do qual a gente pode servir, Pai, do qual a gente pode se dedicar a outros, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não está não só preocupado com as nossas mãos, mas com o nosso coração, Senhor. A gente serve, mas a gente é tratado, a gente é cuidado. Que o Senhor possa estar realmente capacitando mais e mais pessoas para estarem servindo na tua obra, Pai, que elas possam estar impactadas, Senhor, com o teu evangelho também, Senhor, e que elas possam ser alcançadas por ti através das nossas vidas, Pai. Nos usa, nos capacita, Senhor, em todas as áreas da nossa amada igreja, Pai. Que a gente possa ser usado por Ti, Senhor, para pregar a Tua palavra, Senhor, onde quer que a gente esteja. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de falar com os irmãos mesmo de forma virtual, Senhor, mas foi um aconchego, um carinho também, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar durante esse período tão difícil que estamos vivendo, mas que a gente possa ter alegria e esperança em Ti. Isso sirva para honrar e também glorificar o Teu nome de alguma forma. Em nome de Jesus, Paizinho. Obrigada pela liderança da nossa igreja também, Senhor, que sempre atendeu todas as nossas necessidades, Senhor. Em alguns momentos também estiveram presentes nas maiores dificuldades. A gente te louva por esses homens, Senhor, por essas mulheres que o Senhor tem levantado, Senhor, a estar à frente da nossa igreja. Cuida deles, Senhor, capacita-os cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Lacla, sinta-se abraçada, beijada. Manda um beijão para a Rebeca, para o Eduzão. Deus abençoe muito vocês. A gente ama muito. Foi muito bom. Tá? Amém, Senhor. Vamos esperar aí a passar isso tudo para mim comer o meu churrasco, mas bate. Tá na lista dos convidados. Tá na lista. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, pessoal que estava participando. Até mais. Deus abençoe. Semana que vem, terça-feira, mais uma live, Espaço Aberto. Fique com Deus. Grande abraço.